Em Petrópolis, quase um terço da população convive com algum tipo de deficiência. São histórias reais, silenciadas por muito tempo, mas cheias de coragem, luta e transformação. Este filme é um convite à escuta, ao olhar atento, ao reconhecimento de trajetórias que constroem todos os dias uma cidade mais inclusiva, mais humana, mais acessível. Aqui, abrimos caminhos, e quem guia esse percurso são as vozes que, mesmo diante dos muros invisíveis da exclusão, seguem ecoando resistência e esperança. Este é Caminhos Inclusivos, histórias de luta e resiliência. Bom, eu trabalhava na clínica fonoaudiológica e atendia pacientes com síndrome de Down e outras pessoas PCDs também. Certo. E os pais desses meus pacientes começaram a me pedir, me cobrar que eu fizesse alguma coisa, um grupo. Alguma atividade. Alguma atividade com eles. Sim. E aí a gente começou a fazer primeiro passeios, a gente fazia piquenique, a gente ia jogar boliche. E aí, com a convivência em grupo com eles, eu percebi que eles precisavam muito mais do que só passeios. Vi que as dificuldades sociais deles eram muito grandes. Primeiro deles para a sociedade, da sociedade para com eles também. O comportamento deles, né? Às vezes muito infantil, ou às vezes assim, não tinham uma noção de não gritar no meio da rua, ou não cuspir, ou não deixar a meleca escorrer. Essa parte inclui a convivência com o outro, né? Sim. Ou então, por exemplo, andar na rua e sair cumprimentando todo mundo, porque as pessoas acham que Down é bonitinho. Né? E Down são pessoas. O Instituto começou com a dona Yolanda Duarte, né? E que era uma visionária. Os que não tinham família procurava ela e ela foi cuidando. Então, a gente trabalha com a pessoa com deficiência intelectual maiores de 18 anos. Existe a inclusão, mas você vai até lá e não acontece. Por exemplo, em escolas, né? É uma escola inclusiva. Você chega lá, eles ficam ou numa salinha separados, né? Ou ficam correndo no pátio sozinhos, né? E toda essa dificuldade de medicação, de fralda, porque o governo dá o LOAS, o governo tira o LOAS, e às vezes só de medicação tem um que toma quase R$2.000 de medicação. Então, hoje a gente enfrenta, né, a normativa a lei de 2010, a normativa de 2014 sobre desinstitucionalização. E o coração fica apertado, né? Igual eu tô aqui há 14 anos, já tivemos 52 residentes quando eu entrei, mas antes de eu iniciar aqui já teve mais residentes. E com essa normativa a gente não pode mais abrir vaga para a comunidade, ajudar a comunidade, e os nossos nós temos que seguir o caminho da lei e fazer a reintegração familiar. Se a gente sabe que aqui ele está seguro, está se alimentando, está tendo carinho, os cuidados necessários, como que a gente fica? Né? Então isso pra gente nos deixa triste e é um enfrentamento hoje social muito grande. A Biomob ela surgiu como instituto tem cerca de 4 anos aproximadamente. Ela é antiga para deficiente. A para deficiente estava para acabar e o Felipe, juntamente com o Valmir, pegaram essa instituição para deficiente que estava para acabar e transformaram na Biomob. Olha, o Instituto busca ter ações afirmativas aqui no nosso município. A gente faz doações de cadeiras de rodas juntando lacres e tampinhas plásticas. A gente sabe que Petrópolis, em questão arquitetônica, tem aquela dificuldade topográfica que a gente pode elencar, mas a gente tem que evoluir muito em continuidade dessas questões políticas, na minha visão, sabe? O Valmir fala muito sobre isso e eu concordo que a gente tem uma dificuldade de dar continuidade a projetos que agregam, sabe? Não é porque entrou um político e que tem que desfazer tudo de bom que ele fez.
tem que se manter. A Escola Municipal Paulo Freire, ela foi fundada em março de 2011, né? E ela surgiu a partir do fechamento, né, da escola Procriar a SEI e das classes especiais das escolas estaduais. Então, assim, o trabalho com eles é diferenciado, né? A gente procura ter atividades mais do dia a dia, oficinas que proporcionem para eles a integração, a convivência, um espaço mais dinâmico e acolhedor. O trabalho do núcleo de saúde com os hospitais, como acontece? Então, nós temos algumas classes hospitalares. Sim. Então, 2 funcionam na Clínica Vista Alegre, que é o antigo SOC, lá em Correias. Certo. Nós temos uma professora que faz o atendimento das pessoas com deficiência que moram no hospital, São né? muitos. Que eles têm uma aula. Nós temos hoje 16 alunos. Lá nós temos uma salinha que o hospital disponibilizou, nós levamos material, mobiliário, tudo isso, e tem uma professora que é vinculada à escola que faz esse trabalho lá. Nós trabalhamos um currículo diferenciado, né? Nós não trabalhamos o currículo formal como as demais escolas, porque nós atendemos somente pessoas com deficiência. Certo. E depois de muito estudo, nós percebemos que o melhor currículo para eles é o currículo funcional natural, que é um currículo que trabalha atividades do dia a dia, sempre com uma função. Eles têm que entender o porquê daquilo. Sim. E naturalmente, porque são situações que eles passam na vida deles. A PAI, ela surgiu do desejo de algumas mães que tinham filhos especiais e não tinha assim, um ambiente próprio para que essas crianças fossem tratadas. Então surgiu, eles pediram emprestado ao salão paroquial, depois a UCP também cedeu algum espaço conforme foi crescendo, né, a intenção, e mais à frente o desembargador Luísio Teixeira doou essa casa aqui para nós, onde é a nossa sede hoje, e até em memória a filha dele, que também era uma menina especial, a Ieda. Isso, então ele achou que teria em boas mãos para que houvesse assim, um pontapé inicial, né? Um tratamento de qualidade para as crianças com especialidades aqui em Petrópolis. Hoje está em torno de 280, 300 pessoas, né? Entre bebês, né? O nosso público é atendido aos recém-nascidos, né? Desde bem pequenininho, e o mais idoso tem 64, vai fazer 165 anos, né? Que bacana. Isso, então é atendido de forma assim, né, geral, não só infanto, né? Não, de uma forma geral. E quais são as atividades da PAI Petrópolis? Tem bastante coisas. Tirando toda a área assim, de saúde, né, propriamente dita, que são neurologistas. Hoje nós temos um médico que está fazendo, um cardiologista que está fazendo um trabalho conosco aqui, voluntário. Que bacana! Tá? Nós temos fono. Psicólogos, temos 2 psicólogos, nós temos assistência social para a família, temos 2 assistentes sociais para estar averiguando toda assim toda a questão de questões que as pessoas têm, né? Isso aí, podendo estar auxiliando nessa parte. Nós temos também a parte, hoje tem terapia aquática, né? A gente tem coisa com a piscina, a gente tem a piscina aquecida. E além dessas coisas, a gente tem capoeira, a gente tem artes, tem pedagogos, musicoterapia, sim, são N. Nós agora temos informática, nós temos agora também uma menina que chegou agora recentemente também fazendo um trabalho de pintura com eles, essa coisa assim, muito bom, sim, gostam muito. A gente sentado aqui na 16 de março, tomando um café, Shen comenta comigo e fala, poxa, nós poderíamos fazer uma caminhada. Daí, conseguimos alguns equipamentos e fizemos um movimento dessa caminhada que virou a primeira corrida de pessoas com deficiência na cidade de Petrópolis. Esse ano completa 3 anos da ONG, da associação. E depois nós fizemos o nosso bloquinho, né? Que foi o primeiro bloquinho de pessoas com deficiência na nossa cidade. E foi um sucesso. A acessibilidade não é só para cadeirante. Nós temos pessoas com baixa visão, certo? Pessoas idosas. Então, autista, né? Down,
todo mundo tem o direito de ir e vir, né? Se você pode chegar naquele local, então a pessoa com deficiência também deve chegar no local. E a inclusão, a gente tem o 3 tripé: acessibilidade, autonomia, conforto e segurança. Me explica um pouquinho como é que era o trabalho lá atrás com a Cássio Branco. Lá nós tínhamos turmas, eram turmas multisseriadas, né? Mas assim, tínhamos atendimentos específicos para alunos com deficiência visual, na área de orientação e mobilidade, Sorobã. Nós tínhamos assim um pouco de cada técnica ali para eles. E a parte da escolarização também. Vocês acham que melhorou? Os nossos desafios maiores atualmente são os entraves para que esses alunos possam fazer o quê? Atividades multidisciplinares, atendimentos multidisciplinares. Por que eu toco nesse tema? Porque o nosso atendimento em sala de recursos multifuncionais, ele é pedagógico. Porém, quando você trata de um público com deficiência, você tem o quê? Uma série de fatores que interferem nessa aprendizagem do aluno. Então, pode ser que esse aluno precise de um neurologista, que ele precise de uma fono, de uma TO, de um psicólogo, e o nosso atendimento se limita ao pedagógico. Só que o que ocorre? Com esse gargalo, né, que nós temos no sistema público de saúde, o acesso fica muito limitado, as filas de espera são muito longas, e aí o aluno acaba, né, na maioria das vezes, tendo apenas o atendimento pedagógico. Só que tudo tem um caminho, né? Esse caminho está sendo construído, né? E nesse percurso a gente vai encontrando muitas dificuldades. Mas hoje a gente trabalha com uma política pública de inclusão, né? Então a ideia é realmente que esses alunos, esse público, todo o público da educação especial, inclusive, esteja na escola. E o que a gente precisa? Garantir que esses alunos, estando na escola, eles tenham seus atendimentos adequados. Por isso a importância de ter salas de recursos, por isso a importância de ter o centro de referência. Hoje nós temos 2 centros de referência, nós temos um aqui no centro e temos um lá em Pedro do Rio. Então a ideia é que essas crianças possam ter mais oportunidades, não ficando apenas num espaço único, como era o caso da Cássio Branco. Estamos aqui com o Tônio, da família Jesus Menino. Fico muito contente de que a minha família seja incluída nesse caminho. E eu falo com muita alegria para você. Eu sou Tônio, eu sou pai de 47 filhos, 47 filhos adotados, todos com deficiência, aqui na nossa grande família Jesus Menino. E tem mais 14 falecidos. Então, acho que são quase 60 filhos adotados, né? Eu comecei em 86, quando eu fui trabalhar numa antiga clínica que tinha em Petrópolis, e lá eu fui apenas fazer um trabalho voluntário, e quando eu cheguei naquela instituição, o Alexandre, que hoje é o meu filho mais velho, abriu o portão da instituição e falou: moço, você quer ser meu pai? E pedi à dona da instituição para que eu pudesse trabalhar lá, como voluntário. Ela me deu um trabalho, e eu fui trabalhar de ensino religioso, depois de escola, e fui ensinando eles a andar, a comer. Me deram todos os pequenininhos. Em 88 eu vi uma cena à noite que me machucou muito. A instituição estava sem pagar os empregados e eles estavam castigando as crianças. E na hora que eu levei eles para dormir, ela dizia: senta, vai embora, você é apenas um professor e agora é por nossa conta. Mas falou com uma certa... E aí eu falei para Deus: eu te sirvo, trabalho para o Senhor, sou ministeriado para servir a caridade, mas o Senhor não faz nada aqui. O Senhor não toma uma posição, acaba com essa instituição. Foi quando eu ouvi de Deus: então dá sua vida. Eu ouvi aquilo no meu coração. Eu sabia que se eu desse a minha vida, eu mudaria a vida deles. Eu sabia que eu mudaria a vida deles. E aí eu dei tudo. Falei: agora eu vou ficar com vocês aqui pro resto da minha vida. Depois o bispo da cidade me acompanhou, o Dom Veloso. Em 1990 eu pedi permissão para alugar uma casinha e fui morar com eles. E dali veio 4, depois 8. Depois a instituição fechou, ganhamos uma casa maior.
Então eu adotei dos 200 que tinham 30 deles vieram morar comigo. Aí já tinha 8. Aí ficaram 38. Temos 35 anos de fundação, já visitamos mais de 28 nações no mundo, levando a palavra, levando o conhecimento da vida. Hoje apoiamos as gestantes que estão com risco de gravidez para o aborto. A gente aconselha, nós temos crianças autistas, a maior parte tem paralisia cerebral, temos algumas crianças com deficiência visual e temos alguns filhos com deficiência motora leve, mas todos eles são crianças com paralisia cerebral. É um trabalho assim bem único e muito importante. Nós temos uma escola só deles, apropriada deles, com um método só para eles. É uma escola que foi feita por um grupo americano que nos deu a doação dessa escola, então ela é própria para a família. Eles têm culinária, eles têm informática, eles têm leituras, eles têm filme, e somos nós mesmos que damos as aulas para eles. Então isso aí é muito interessante. Nós também temos 8 crianças em home care em casa. 8 filhos vivem em sistema hospitalar de UTI em casa, através de um plano de saúde que nós temos, que mantém eles. Eles vivem, muitos vivem com oxigênio, muitos vivem com gastro, outros com tráqueo, e uma enfermeira de 8 em 8 horas revezando, dentro das nossas casas, com o olhar de nós, os pais, a olhar, Então, diferente do silêncio. Então, eu posso dizer, Vânia, uma coisa: se muitos deles hoje estão vivos, é porque eles estão aqui. Tem a mão de Deus, a mão da medicina, mas vã seria a medicina se não existisse o amor. 24 anos de muita luta. Começou com um projeto de pesquisa, E há 24 anos atrás a gente não se estudava autismo, não se tinha políticas públicas. As políticas públicas vieram com a Lei Berenice Viana em 2012. Ali que foi uma lei voltada para a pessoa com TEA, transtorno do espectro autista. A partir dali as coisas foram se desenvolvendo em termos de políticas públicas. Mas eu acho que a gente ainda tem muita coisa que avançar, temos muita coisa que entender e muita coisa que trabalhar. O GAB era uma instituição com 5 crianças autistas. 5? E hoje tem 410 crianças autistas. 410 famílias. A gente tem essa visão sistêmica, a gente trabalha com as famílias, a gente tem assistente social, nutrição, psicólogo, fisioterapia, psicomotricidade, psicopedagogo, inclusão digital, musicoterapia. Ai, me desculpa se eu esqueci alguém, fonoaudiólogos, Então a gente tem a gente tem aí 65 profissionais que trabalham aqui dentro. Então a gente também trabalha com a questão de formação de novos profissionais em Petrópolis. Isso é muito importante, a gente está ajudando Petrópolis a construir exatamente. A formação de novos profissionais para a gente também é um projeto. Então tudo que a gente pode avançar no sentido que a gente possa propiciar uma melhora de qualidade de vida das famílias, que a gente fala famílias TEA, é o nosso propósito. O nosso propósito é sempre acolher, entender e realizar tudo para que essa mãe se sinta acolhida e que possa de alguma forma acalmar e melhorar a qualidade de vida de seu filho e da família. E como a gente... 1, 2, 3 e já. Oi, Natália. Muito obrigada por estar nos recebendo aqui na Pestalozzi Petrópolis. Agora fala um pouquinho da Pestalozzi pra gente, como começou, enfim. Oi, Vânia, a Associação Pestalozzi Petrópolis, que agradece a presença de vocês, nossa instituição, para divulgar o nosso trabalho. Sim. Bom, a Associação Pestalozzi de Petrópolis, ela teve suas atividades iniciadas em 76, mas foi em 86 que foi a inauguração, que começou com os parte jurídica. Isso, em 86, em 23 de março
de 1986. Certo. A Pestalozzi, ela funciona, né, é uma ONG, né, Sim. que atende pessoas com necessidades especiais. A gente aqui tem terapias como psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia. E dentro da nossa Associação Pestalozzi de Petrópolis funciona uma escola, né, que é para crianças especiais do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Bacana. E nós temos professores, né, que são especializados para dar aulas para essas crianças. Então a gente tem pós em psicopedagogia, em TEA, são profissionais voltados para a inclusão. Esse tipo de atendimento. Isso. A Pestalozzi funciona assim. Legal. E quantos funcionários vocês têm no total? No total são 25, né? São 14 aqui na escola trabalhando, e os outros trabalham em telemarketing, né? Que a gente junta arrecadação em prol da causa, né? Para pagar as nossas contas, né? Isso aí. E no total, quantos alunos envolvidos? Quantos alunos a Pestalozzi Petrópolis tem? Alunos, no momento nós temos 52 alunos. Certo. E juntando com a terapia formam 82 de assistidos no total. E qual tipo de trabalho que vocês têm com a comunidade aqui ao redor? Então, a gente faz muitas palestras, né? No mês de março mesmo foi o mês da mulher. A gente chamou a Guarda da Maria da Penha, fizeram palestras, né, falando sobre a violência doméstica. Muito importante. Muitas vezes a gente cresce numa família disfuncional e a gente acha que é normal uma mulher ser agressiva. A gente vem mostrando, né, para as famílias da nossa comunidade que não é. Né, que não é. Mesmo as crianças sendo especiais, elas trazem pra gente o que acontece em casa. Né? Às vezes tem casos assim que você fala, meu Deus, então eu preciso acolher essa família para poder ajudar essa criança. Não consigo cuidar da criança sem atender a família. Então, assim, a violência doméstica foi um dos assuntos que as crianças trouxeram, e por isso nós tivemos palestras falando sobre esse assunto. Bacana. E vocês têm... quais são os desafios da Pestalozzi Petrópolis? O desafio, atualmente, né, é a questão de termos mais políticas públicas, né, voltado para essas crianças, né, a quem a gente recorrer, porque muitas vezes falta um psiquiatra infantil na cidade, a gente não sabe onde procurar, um neuro especializado, a gente não sabe aonde ir, né, a gente precisa ter uma rede de comunicação melhor. O Lar Santa Catarina é uma associação, né, não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 1995, 30 anos. 30 anos. E assim, a proposta assim, inicial que deu origem à instituição foi o acolhimento de crianças na época. Eu digo na época porque hoje eles são adultos, né? Para você ter uma ideia, já tem 11 anos que a gente não... 11 não, 12 anos. 12 anos que a gente não recebe mais ninguém. Estamos com 33 acolhidos. Mas é um número bem grande. É um número bem grande. Mas vocês ainda podem receber ou não? Então, hoje, né, o movimento são as residências inclusivas, né, que estão sendo feitas, que ainda uma unidade menor, mas isso ainda é implementação pelos municípios, né, governo. Então, por isso que o nosso compromisso é com eles e já atendendo assim, a esse movimento de ter cada vez menos acolhidos. Então, assim, não é fácil. Eu imagino. Né, ter uma equipe, né, manter essa equipe, a gente está falando de 4 plantões, sendo 2 plantões diurnos, 2 noturnos. É como escala de hospital, né? De 7 às 19, de 19 às 7. Então, é complexo, não é fácil. Né? Parte do recurso hoje a gente está recebendo através do governo do Estado, mas assim, que paga parte dos funcionários, algumas despesas e a parte de alimentação, fralda, medicação, manutenção da instituição e tudo mais, né? A gente tem que recorrer a outras formas, doação
alguns editais que aparecem. Então, assim, a gente vai tentando de várias formas para poder. Não capitalizar tudo em uma única fonte, porque não tem. Não, nem a fonte pobre nossa, né? Lógico que não. Acho que é importante, assim, eles terem esse reconhecimento da existência deles. É a primeira coisa, né? Porque eles estão aqui, eles existem. A gente já teve momentos e anos de trabalhar e de fazer esse atendimento e não ter nenhuma parceria governamental. E aí você fica assim, gente, eles existem, eles estão aqui, a gente tem que fazer o melhor por eles, a gente não pode fingir que eles não existem, né? E acaba que a gente que é porta-voz, né? Sim, porque eles vão. Então, que eles tenham esse reconhecimento, tenham esse atendimento. A gente vê, claro, que ao longo desses 30 anos, né, muita coisa mudou em termos de política. Hoje tem o BPC, as famílias, de certa forma, elas têm uma estrutura maior para alguns têm, para cuidar, né, desses pessoas com deficiência. A gente vê que diminuiu, não existem mais essas grandes instituições, enfim, existe um caminho para a residência inclusiva, mas ainda existem. Tem muitas. Essas pessoas, você já teve a oportunidade de ir em algumas instituições, né? E aí não adianta fingir que não existe. Eles existem, eles estão aí e precisam ter assistência. Hoje vocês vão conhecer o Instituto Aliança, que é uma associação de assistência para pessoas com deficiências. Nós atendemos cerca de 250 pessoas, digo famílias, com algum tipo de deficiência. Nós temos atendimento com psicólogo, assistente social, psicanálise, massoterapia, curso de Libras e temos uma novidade. O nosso curso de Libras agora é certificado pelo MEC. Se você precisa de um curso que tenha valor, venha fazer um curso de Libras conosco. Nós temos esses atendimentos que eu já falei. E se você quiser acompanhar o nosso trabalho, siga-nos nas redes sociais. Instituto Aliança Oficial. Muito obrigada. Petrópolis já contou com instituições que tiveram papel fundamental no acolhimento e na promoção da inclusão de pessoas com deficiência. Neste trecho, relembramos algumas dessas iniciativas que marcaram a história da cidade e deixaram contribuições importantes para a construção de caminhos mais inclusivos. Olá, meu nome é Luciane e esse é o meu sinal. Hoje eu vim falar para vocês sobre o tema Acessibilidade e Inclusão. Eu sou ex-presidente da Associação Petropolitana dos Surdos. O sinal é esse. Então, a associação fechou. Mas por que a associação fechou? Foram 10 anos, 10 longos anos de luta. E a prefeitura? Nos desprezou a Associação dos Surdos. Não tivemos apoio. O apoio que tivemos foi zero. Nos sentimos sozinhos, lutando, trabalhando, arregaçando as mangas, tentando. E o apoio foi zero. Ficamos muito tristes. Ficamos de lado, deixados de lado. Falta o quê? O que falta? Profissional capacitado, formado, com educação continuada. São tantas coisas que faltam. O trabalho do intérprete para a comunidade surda é muito importante. Mas dentro de Petrópolis, o trabalho é muito falho. Os intérpretes são muito falhos. Não tem um polo de referência. E a prefeitura? Não dá. Não dá o profissional para a comunidade surda. Nós trabalhamos
10 anos. E apoio zero. A Associação dos Surdos não teve apoio. Por isso fechou. É muito triste. Eu lembro de vários exemplos maravilhosos nos estados. Vários exemplos. Minas, São Paulo, Goiás. Eu fui em cada uma dessas associações. Que trabalho maravilhoso. Minas, Goiás. A prefeitura apoia de verdade a comunidade surda. Aqui em Petrópolis, a prefeitura, zero. É muito triste. É muito triste. Estou muito triste com vocês. Prefeitura, olha a comunidade surda. Olha o que a gente precisa. Precisamos de acessibilidade em Libras. Por favor. Olha a comunidade surda. Esse é meu apelo, meu pedido. Não nos deixe de lado. Precisamos de equidade. Sabe o que é equidade? Precisamos. Muito obrigado. Em Petrópolis, a dona Neide falou sobre a preocupação dela com o possível fechamento da Casa de Saúde Santa Mônica. Foi no dia que a nossa equipe foi lá na rua, foi conferir as demandas da população. O filho de dona Neide é paciente deste hospital. Vamos acompanhar, eu acho que a nossa produção tem aqui o depoimento da dona Neide. Vamos acompanhar o depoimento dela. Meu nome é Neide, eu estou aqui para fazer reclamação sobre a Casa de Saúde Santa Mônica, que está numa situação difícil. E eu tenho um filho internado lá. Se esse hospital vier a fechar, em Petrópolis nós não temos mais outro hospital psiquiátrico. Olha, de São Paulo para o Rio de Janeiro, porque a Justiça investiga uma denúncia de 4 homicídios e maus tratos contra 125 pacientes dentro de um hospital psiquiátrico. Renata Igrejas tem as informações ao vivo para a gente. Renata, já sabe dizer quem são os acusados, minha amiga? Já sim, meu amigo, mais uma vez bom dia a você, bom dia a todos. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou ontem essa denúncia à Justiça aqui do Rio contra 2 ex-diretores do Hospital Psiquiátrico Santa Mônica, que fica em Petrópolis, na região serrana. São eles os denunciados, Alexandre Gonçalves Pessurno e Haroldo Coiti Curique. Eles foram denunciados, Darlison, por 4 homicídios culposos e maus tratos de 125 pacientes dentro da unidade. Os crimes, segundo o Ministério Público, foram cometidos no primeiro semestre do ano passado. Os promotores afirmam que as mortes aconteceram por falta de assistência do hospital e também eles afirmam que as vítimas estavam expostas a condições degradantes. Esse hospital psiquiátrico Santa Mônica, ele só fechou as portas em fevereiro deste ano. Nós não conseguimos contato com as defesas dos 2 ex-diretores do Hospital Santa Mônica em Petrópolis. A gente continua acompanhando esse caso aqui de perto do Rio de Janeiro, meu amigo. Eu volto com você. Então, pessoal, agora vamos falar de uma instituição que também fez parte da minha vida, mais ou menos, porque a minha irmã Valéria, ela estudou lá na Pinto Duarte quando ela tinha uns 7 aninhos. Foi a primeira instituição que minha família conheceu, que cuidava de pessoas com deficiência. E Valéria fez tratamento lá por um bom tempo e depois, infelizmente, a clínica fechou, mas ainda tem um pequeno núcleo no mesmo local, que fica ali no bairro Morém. A Valéria fazia fisioterapia, fonoaudiologia. Tinha escolinha. Tinha escolinha. Outra instituição, a APDEF, que é uma associação para deficientes físicos. Essa instituição existe há muitos anos, existiu há muitos anos, até com a bocha adaptada, tudo na área do esporte, conduzida pelo último presidente, foi o Marcelão, conhecido, ele também é uma pessoa com deficiência. Fez um trabalho belíssimo, conseguiu vários prêmios para a cidade de Petrópolis, mas infelizmente as atividades se encerraram. A SEI Procriar foi uma escola para pessoas com deficiência. Começou o trabalho como uma escola particular. Infelizmente essa instituição fechou. Conheci de perto, trabalho maravilhoso da Rosane Farias. Mas ninguém faz nada sozinho, né? Se não tiver
apoio, infelizmente, as instituições que fazem um trabalho maravilhoso, como essas que eu falei para vocês, fecharam. Por quê? Por falta de apoio do município. Isso, infelizmente, é revoltante. Agora, vamos falar de uma outra instituição que, infelizmente, fechou na nossa cidade. É a Clínica Solar Pedras Brancas. Essa clínica tem um fato, assim, marcante para mim, pessoalmente, porque o meu pai, como a maioria de vocês sabem, ele era alcoólatra e muitas das vezes ele ficava internado nessa clínica. Então é uma clínica que eu sempre ia visitar meu pai, visitava os outros pacientes. Então é uma clínica assim que quando fechou eu fiquei muito triste, porque é uma clínica que cuidava dessas pessoas. Tinham muitas pessoas também com comprometimentos cognitivos internados. A PADV de Petrópolis foi uma associação maravilhosa que trabalhava com pessoas com deficiências visuais. Ela foi fundada em 2011 e o trabalho dela era dedicar-se à qualidade de vida das pessoas no âmbito educacional, social e profissional, trabalhando ativamente para garantir maior acessibilidade e participação em eventos públicos da cidade. Durante os mais de 10 anos de atuação, a PADV deixou um legado importante na luta pela igualdade de direitos e pela inclusão social. Sua contribuição foi fundamental para conscientizar a sociedade para as necessidades e potencialidade das pessoas com deficiência visual, além de promover ações concretas e impactarem de forma extraordinária a comunidade. Infelizmente, o encerramento das atividades da PADV aconteceram no ano de 2022, no dia 9 de junho, marcando o fim dessa era. Mas o trabalho realizado continua a inspirar e servir como referência para futuras iniciativas voltadas à inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiências visuais. A última, duas que fecharam, que essa particularmente me dói o coração, foi o Instituto Emanuel, a Associação de Assistência para Pessoas com Deficiência Auditiva e seus familiares. Por que eu falei que me dói? Essa instituição foi a primeira instituição que eu fundei com muito sacrifício aqui na cidade de Petrópolis. Na época não tínhamos dinheiro para fazer a parte burocrática, tivemos que fazer um chá beneficente, onde a comunidade surda teve seu primeiro desfile de modas só para surdos, e anos mais tarde descobri que foi o primeiro do estado do Rio de Janeiro. Entre várias coisas que o Instituto Emanuel fazia, como gincanas, colônias de férias, apresentações culturais. Nossa, a colônia de férias era tão esperada. As nossas colônias de férias começaram em 2006, só para vocês terem uma ideia. Mas burocraticamente a gente só teve o nosso CNPJ, nos tornamos pessoas jurídicas em 2009. E até hoje, semana passada mesmo, alguns surdos estavam me perguntando se eu não ia voltar com colônia de férias. Vê se pode. Aqueles surdos que eram pequenininhos, novinhos, hoje são pais, são quase avós e ainda continuam sentindo saudade do nosso trabalho. Isso é uma coisa muito gratificante. Em 2016 eu saí da direção, não estava mais. A nova direção tomou um outro rumo para a instituição e infelizmente em 2022 fecharam.